Vejam só, meus queridos Hunters, esse é mais um vídeo da saga Blend Comics, onde eu pego personagens da Marvel e da DC Comics e fundo eles, criando assim um novo personagem. E nessa história da Blend Comics, eu irei contar para vocês a triste origem do Duende Palhaço. Sim, a fusão do Coringa com o Duende Verde. Mas antes de começarmos, já sapeca o like aqui embaixo e também se inscreve no canal para que você se torne um Hunter e entre para a equipe Super Hero. Mas agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa com Arthur Osborn. Ele era um homem muito bem sucedido em sua vida. Apesar de ter sido uma criança pobre e que até passou fome, o Arthur conseguiu crescer de forma honesta. Ele se dedicou completamente aos estudos e conseguiu se formar na escola. Aos 17 anos, ele ingressou em uma faculdade federal que ficava em sua cidade, e aos 21 se formou em física. Agora, aos 44 anos de idade, o Arthur já estava formado em 6 faculdades e possui doutorado em 3. Quando tinha apenas 24 anos, ele já era um gênio e um incrível inventor, tanto que começou a vender seus primeiros trabalhos e com o dinheiro que ganhou, abriu uma empresa aos 28 anos, chamada Oscorp. Hoje em dia, ele é um multibilionário com uma vida financeira bem-sucedida. Ele está casado há mais de uma década com uma mulher chamada Emily, a qual ele conheceu durante a sua vida empresarial. O sonho do Arthur sempre foi ser pai. Porém, a sua mulher não era capaz de ter uma gestação, pois ela era infértil. Quando a Emily foi diagnosticada, o Arthur ficou muito triste, mas não deixou transparecer para sua esposa. Afinal, ele a amava e decidiu seguir com ela, mesmo que não fosse possível realizar o seu sonho de ter um filho biológico. Eles até chegaram a cogitar o plano de adotar uma criança, mas a ideia nunca foi para frente. Os dois conversavam, mas não tomavam uma atitude quanto a isso. Pois bem, vemos que no dia presente, o Arthur e a Emily completariam 15 anos de casados. O Arthur estava em seu escritório e tinha planejado uma enorme surpresa para sua esposa. Ele chegaria em casa às 18 horas, como de costume, e a levaria para jantar. Assim que saíssem, seus empregados decorariam a casa com centenas de balões em forma de coração. Encheriam todos os cômodos com os mais de 200 ramos de flores que a floricultura iria entregar. E no final, ele teria uma romântica noite de amor com sua esposa em seu quarto, com champanhe e som no máximo. E foi exatamente isso que aconteceu. A noite foi perfeita. Durante o jantar no restaurante mais chique da cidade, o Arthur ficou se declarando para sua amada. Ao chegar em casa, ela chorou ao ver a surpresa que seu marido preparou, e a noite foi fechada com chave de ouro no quarto dos dois. Mas o que aconteceria no dia seguinte mudaria tudo. A noite passou, o Arthur acordou às 9 da manhã e foi para sua empresa. Ao chegar lá, sua secretária lembrou que era aniversário do John, o seu melhor amigo e sócio da Oscorp. Por esse motivo, ele tinha tirado o dia de folga. O Arthur foi até a sua sala e iria fazer uma ligação para seu grande amigo, o qual ele conheceu na faculdade. Porém, ultimamente ele percebeu que a relação entre os dois estava bem mais fria. Eles não se encontravam mais como antes, mesmo trabalhando dentro da mesma empresa e no mesmo andar. Eles não marcavam mais um churrasco no final de semana. A noite do poker já havia deixado de existir há muito tempo. Por isso, o Arthur decidiu fazer uma surpresa para seu amigo também. Ele também se deu o dia de folga, comprou um vinho caro e um relógio de ouro como presente e foi até a casa do John. Só que, quando seu motorista estava chegando perto do condomínio do John, ele avistou o carro da sua esposa entrando no lugar. Ele estranhou aquilo e pediu para o motorista parar o carro. Sem que a sua esposa o visse, ele esperou o portão fechar. Então, ele foi até a portaria e pediu para que não anunciassem a sua chegada. Ele deu a desculpa que queria fazer uma surpresa para o John, e como o porteiro o conhecia, ele permitiu que o Arthur entrasse. Ele foi até a rua da casa do John e de longe viu a pior cena da sua vida. Quando sua mulher desceu do carro, o seu melhor amigo foi até em direção a ela e lhe deu um beijo na boca. Os dois se abraçaram e entraram na casa. Nesse momento, o mundo do Arthur desabou. Como aquilo poderia estar acontecendo com ele? Ele sempre foi um ótimo marido, sempre respeitou sua mulher e ela está lhe traindo com o seu melhor amigo. Mas Arthur tentou manter a calma. Pegou o seu celular e ligou para a Emily. Demorou um pouco, mas ela atendeu. O Arthur fingiu que nada tinha acontecido e somente perguntou para ela onde ela estava
e na cara de pau ela mentiu, dizendo que foi para a clínica de massagem e que depois iria fazer a unha. Depois de desligar o telefone, o Arthur pediu para que seu motorista dirigisse até a sua empresa novamente. Ao chegar em sua sala, o Arthur se debulhou em lágrimas. Ele não conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo. Ele não conseguiu mais trabalhar. Apenas fechou a porta do seu escritório, pediu para sua secretária para que não fosse perturbado por ninguém e ficou bebendo o litro de vinho que ele havia comprado. O litro acabou e ele abriu mais uma garrafa que ficava no frigobar da sua sala e continuou se alcoolizando. De tanto beber, ele acabou pegando no sono. Ao acordar, foi com seu motorista de volta para sua casa às 18 horas. Chegando lá, sua esposa lhe tratava normal, como se nada estivesse acontecendo. Aquilo dava nojo no Arthur, que deu uma desculpa que estava com muita dor de cabeça e que iria dormir cedo. Apesar de fingir, ele não conseguiu dormir naquela noite. Ele não conseguia fazer nada, na verdade. Por mais que ele quisesse brigar com a Emily, ele não conseguia. Ele a amava demais e aquela dor estava tão grande que impedia ele de tomar qualquer ação. O pior é que ele começou a se culpar. Ele tentava achar aonde ele tinha errado e por que ele estava merecendo isso. Então, após passar a noite pensando, o Arthur decidiu que tentaria reconquistar a sua mulher. Ele não contou para ela que descobriu a traição. Ele somente resolveu mudar suas atitudes. Ele acreditava que se ele melhorasse, a sua mulher perceberia que o amava e iria parar com a traição. Por isso, ele marcou uma viagem com ela. Talvez passando mais tempo juntos, as coisas iriam se consertar. Mas essa foi a pior escolha possível que o Arthur teve. Pois assim que viajou com sua esposa para passar 15 dias fora, o John aproveitou a ausência do seu sócio e forjou um crime para o Arthur Osborn. De alguma forma, o John fez com que o Arthur fosse incriminado por um desvio ilegal de dinheiro e também acusado de patrocinar o crime com o tráfico de drogas. Com isso, o Arthur acabou perdendo a sua parte da empresa. Sua mulher se separou dele para ficar com o John e agora todo o seu dinheiro tinha sido confiscado pelo governo. Ele não tinha sido preso ainda, mas estava respondendo um processo que estava custando quase todo o dinheiro que lhe sobrou. Morando em um albergue, novamente o Arthur se entregou às bebidas. Ele tinha ido em um bar e tomou vários tipos de bebida alcoólica, até que a raiva tomou o lugar da autopiedade e agora ele estava nervoso. Caminhando, ele foi até em frente à empresa que era dele há poucos dias atrás. Por incrível que pareça, sua digital ainda foi capaz de abrir a porta. Os funcionários de lá haviam esquecido de retirar a sua identificação do prédio. Com isso, o Arthur entrou no local sem maiores problemas. De tão bêbado, quando entrou no elevador, acabou tropeçando e apertou vários botões de uma só vez. Então, o elevador parou no 7º andar, que era o andar dos testes químicos. Ele não se lembrava daquela sala. Talvez nunca tivesse entrado ali, mas achou super interessante todo aquele local colorido. Ele estava tão deprimido que resolveu cometer suicídio. Então, começou a ingerir vários líquidos de frascos que estavam ali por cima. Mas ao invés de morrer, algo surpreendente aconteceu. Seu corpo começou a mudar. Ele começou a se transformar em algo monstruoso. Sua pele ficou inteira branca, suas orelhas cresceram e ficaram pontudas, seu corpo ficou mais magro e até sua altura ficou maior. Apesar do pouco peso, ele se sentia muito mais forte e muito mais jovem, e com uma disposição incrível. Além do mais, aquela mistura aleatória de produtos também aguçou a sua insanidade. Ele estava sem limites. E agora tinha decidido que iria matar o John e a Emily. Com seu novo corpo deformado, o Arthur foi para o 12º andar, que era o lugar onde eram produzidos testes de equipamentos para o governo. Lá ele roubou um planador, diversos tipos de granadas e outros apetrechos que achou interessante. Montado em seu planador, ele foi voando até a casa do John. Chegou quebrando o teto e indo em direção ao quarto dele, onde a sua ex-mulher Emily também estava. Ao longo do caminho foi destruindo a casa com suas granadas. Quando se encontrou com os dois, o casal estava assustado e gritando por ajuda. O Arthur desceu do planador e começou a caminhar em direção a eles. Até que ele se olhou no espelho e viu sua aparência. Ele assustou com o que viu. Parecia um duende gigante e magrelo. Enquanto estava parado se olhando, o John pegou um taco de beisebol e bateu com toda a sua força na cabeça do Arthur. Mas nada lhe aconteceu. Ele estava super resistente agora. Então, ele encurralou seu antigo amigo e começou a falar que tudo o que estava acontecendo era culpa dele. Ao ouvir aquelas palavras, o John entendeu que aquele era o Arthur e começou a chorar ao ver no que ele havia se transformado. Ele se ajoelhou e pediu desculpas, mas o Arthur simplesmente se virou
e ordenou que seu planador matasse a Emily. E foi o que aconteceu. Algumas lanças foram disparadas pelo dispositivo, matando a mulher na hora. Com a cena, o Jon ficou revoltado e começou a xingar o Arthur, dizendo que ele era um babaca e que merecia se ferrar na vida. Que ele sempre foi tonto, já que estava sendo traído há mais de 3 anos. Para finalizar, o Jon disse que essa cor nova combinou com ele, e chamou o seu ex-sócio de palhaço. Essa foi a última palavra dita pelo Jon, que em seguida morreu com seu pescoço quebrado. A insanidade do Arthur estava absurda e ele tinha gostado da sensação de matar. Ele se achava parecido com um duende e o causador de tudo isso o chamou de palhaço. Por isso agora, ele se autoproclamou como o Duende Palhaço, para sempre se lembrar do infeliz que estragou toda a sua vida. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história. Curtiu? Não curtiu? Dá a sua opinião. Lembrando, não se esqueça de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.